E aí, traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário e hoje eu vou iniciar uma série sobre a Derive.com, tá? Aqui no meu canal já tem uma playlist, é praticamente um curso grátis sobre a Binary.com, né? Eu falo sobre a plataforma, passo uma visão geral, passo o funcionamento dela, os mercados, as operações, falo sobre depósitos e saques, gerenciamento de banca e também sobre a plataforma de bots, né? A Derive veio para substituir a Binary. Digamos assim, a Binary redesenhou a sua marca e agora nós teremos essa nova interface para fazer as nossas operações. A série não ficará tão longa quanto a minha série sobre a Binary, porque muitas coisas se assemelham a Binary.com. Então, para você que ainda não assistiu a minha série sobre o curso grátis sobre a Binary, eu vou deixar aqui como recomendação que você assista ela primeiro, porque lá eu esmiuço totalmente a plataforma e aqui eu vou ser um pouco mais objetivo, tá? Antes de começar esse vídeo, eu até queria passar uma opinião, assim, uma coisa que eu acho, tá? O porquê, um dos motivos que a Binary precisou migrar a marca, fazer um rebranding aí. Por quê, pessoal? Eu trabalho com a Binary fazendo operações aqui desde 2016. E a partir de 2017, aí, 18, eu comecei o quê? A fazer vídeos no YouTube, criei a minha questão aqui de redes sociais, faço postagens, faço vídeos. E existe um problema sério com a palavra-chave Binary.com. Para quem trabalha com redes sociais e tentava fazer alguma postagem e escrevesse o nome Binary.com, tinha o seu comentário bloqueado. Ou seja, a principal palavra-chave da empresa não poderia ser utilizada em redes sociais. Isso também, assim, se você vai comprar uma palavra-chave no Google, quiser fazer uma divulgação também, a empresa não conseguia fazer isso. Entendeu? A divulgação dela, digamos assim, vamos colocar um exemplo mais prático e mais claro. Digamos que você tem uma empresa que se chame José Açougue. Você tem um açougue, seu nome é José, o nome do seu açougue é José Açougue. Digamos que você queira, pessoal, começar a fazer divulgação digital dessa sua empresa, criar redes sociais, começar a fazer um impulsionamento regional para as pessoas conhecerem a sua empresa, né, o seu produto, e você simplesmente não consegue fazer isso. Porque as redes sociais e o Google não deixa você postar, fazer algum anúncio patrocinado com essas palavras e nem mesmo escrever José Açougue numa rede social. O problema que você teria em mãos para conseguir divulgar essa sua empresa é muito grande. Hoje em dia, redes sociais e Google, você consegue expandir a sua empresa. Se você tiver um trabalho legal, um trabalho sério, você vai conseguir divulgar essa sua empresa em diversos lugares. E a Binary tinha esse problemão nas mãos. Eu acho que um dos motivos que eles precisaram mudar o nome, redesenhar a marca, eu acho que tem também, se não tiver uma ponta, tem uma pontona a ver com isso. Porque a gente vê propaganda de IQ, propaganda de Binomo, a Olimp deu uma sumida, mas a Binary não podia fazer propaganda. Porque simplesmente assim, quando eu recebo mensagens no meu inbox, tanto de Instagram quanto de Facebook, e eu ia responder a pessoa colocando Binary.com, simplesmente a minha mensagem não chegava. Porque o Facebook já, o algoritmo dessas próprias redes sociais já bloqueavam essa minha mensagem. E eu tive uma conta no Instagram bloqueada porque eu tinha o que? Eu fazia programações em uma das minhas redes sociais sobre a Binary.com. E de repente a minha conta foi bloqueada por infringir regras da rede social. Que eu colocava Binary.com, Binary.com, Binary.com. De repente todas as minhas legendas foram cortadas, sumiram. E eu não conseguia nem mais escrever comentários. Para você ver como Binary.com não tinha ela não tinha vida fácil para alguém fazer divulgação. E um desses, eu acho que foi, se não foi um dos principais motivos, pessoal, com certeza isso deve ter pesado na decisão deles, porque se você tem
interesse em divulgar a sua empresa e não consegue utilizar a principal palavra-chave dela, que é o nome, eles precisaram pensar em alguma saída. E uma das saídas aí eu acho que foi esse redesenho aí, né, essa nova marca. E agora a gente espera aí que que a gente consiga se adaptar o mais rápido possível. Eu já utilizava a DTrader antes de falar, antes deles avisarem que mudariam de forma definitiva, mas a bot, né, eu ainda continuava utilizando na Binary. Agora eles têm a DBot, eu vou fazer uma aula só sobre DBot, mas aqui eu vou passar uma geral, tá bom? Após a minha opinião dada aí, não sei se vocês tinham esse problema, se vocês perceberam isso. Se vocês perceberam ou não, deixa aí nos comentários. Você chega no Facebook, coloca lá um comentário colocando binary.com. Na hora o seu comentário é bloqueado, você não consegue enviar. E isso era um problemão na mão de uma pessoa, de uma empresa que quer fazer divulgação. Não consegue fazer simplesmente, né? E como que você vai deixar de fazer divulgação sem Instagram, sem Facebook, sem Google? Bem difícil. Mas vamos aí, pessoal. Vamos voltar agora à parte da análise sobre a Derive. Essa vai ser a primeira aula. Eu vou falar como ela funciona, uma coisa bem iniciante. Para quem não viu a minha série inicial sobre a Binary.com, vejam também, que aqui vai ser mais objetivo. E vamos lá. Essa é a primeira página, tá, pessoal? Para quem não tiver o cadastro, essa vai ser a primeira página. Aqui você pode vir, ó, trocar para português, tá? E a página já vai ficar em português. Caso você não tenha cadastro, você vem aqui e clica em conectar-se, tá? Clicando em conectar-se, você vai vir para essa página aqui. Uma coisa que ficou bem prática, tá, pessoal? Tudo que você tem na Binary.com está vinculado à Derive. Se você já tem um cadastro, um e-mail e uma senha, você vem aqui, coloca seu e-mail e senha e você já vai para a plataforma da Derive com todos os seus dados importados da Binary. Caso você não tenha, cria uma nova conta, você vai criar uma conta aqui, certo? Até aqui tranquilo. Como eu já tenho a minha conta, eu vou fechar aqui. Aqui eu estou na Binary, tá? Eu só vou mudar para Derive. Para quem já tem conta, só vem aqui, ó, negociar e clique em Derive. Você vai ser redirecionado para essa nova plataforma. Chegando aqui, vou fazer uma análise geral agora. Aqui é a plataforma DTrader. Essa aqui é aquela plataforma que se assemelha ao Mickey, a uma Binomo, a uma Olimpitrade. Para quem faz operações nessas outras corretoras, não sentirão muita diferença quando mexer no DTrader, tá? Porque aqui você vai mudar praticamente o que você faz lá nessas outras corretoras. Aqui nós temos também o DBot, nada mais, nada menos do que o Binary Bot redesenhado, tá? Vai ter uma aula especialmente para DBot. Nós temos também aqui o DMT5, que é a parte do MetaTrader. Lá na Binary.com eu já ensinei como você faz o download, como que você instala, como que você configura. É a mesma coisa aqui, só que o download vai estar aqui embaixo, tá vendo? Você vai fazer o download do programa, vai fazer a instalação da mesma forma. Caso você já tenha esse MT5, você não precisa fazer o download novamente, você só vai alternar os servidores. Eu vou ensinar também em uma aula específica. E aqui nós temos o Smart Trader. Pessoal, o Smart Trader é a página inicial da Binary.com, onde nós fazemos as nossas operações manuais. Na minha primeira aula sobre o curso grátis de Binary.com, eu falei sobre todos os ativos que nós conseguimos trabalhar e também as operações disponíveis em cada ativo. Quando você trabalha com índice de volatilidade, nós temos esses mercados aqui: 3, 6, 12, 13, 14, são 15 mercados diferentes que nós conseguimos negociar nos índices sintéticos na Smart Trader. É a mesma coisa que a página inicial lá da Binary, tá? Hoje eu vou focar mais na DTrader, que é a parte principal que eu utilizo aqui na Derive, tá? Eu vou voltar aqui, vou passar onde você vai clicar, o que quer dizer cada botão aqui, passar uma geral para que vocês tenham tenham uma melhor visualização do que está acontecendo aqui, tá? Aqui em cima, canto superior direito, sua conta real e conta demo. Quando você clica, esse desenho cinza aqui é a minha conta demo. Se eu quiser passar para minha conta real, clico aqui nesse lado esquerdo e mudo para minha conta real.
tá? Bem tranquilo, bem fácil também, que nem era na Binary.com. Se eu quiser voltar, clico novamente aqui, contar demo e clico aqui novamente, certo? Pronto, já troquei. A análise eu vou fazer em conta demo, porque eu vou fazer algumas entradinhas aqui de exemplo, né? Como não estou fazendo análise, não estou fazendo uma entrada baseada em análise, eu vou fazer em conta demo só para ensinar vocês que estão começando agora na Derive. Aqui logo abaixo nós temos as operações, né, que nós vamos efetuar. Lá na Smart Trader nós temos todas as operações disponíveis, as 15. Aqui na DTrader nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operações. Sendo que essa Multipliers aqui, ela é exclusiva da DTrader. Eu vou falar como que ela funciona. Primeiro eu vou passar uma por uma aqui. Primeiro o Rise and Fall. Rise and Fall, aquela básica, sobe e desce, tá? Você vem aqui, deixa eu colocar uma stake menor. Você vai escolher aqui, pessoal, o tempo de contrato que você quer fazer, ó, se é de 1 tick até 10 ticks. E se você quiser trabalhar com minutos, você clica aqui, ó, minutos. Aqui você vai escolher quanto tempo de contrato que você quer fazer. Digamos, eu quero fazer 5 ticks, seleciono 5 ticks e eu falo se eu quero a valorização desse ativo ou a desvalorização. Vocês viram que assim que eu cliquei na valorização ou desvalorização, abriu essa coluna esquerda. Essa coluna esquerda são as suas posições recentes, os seus últimos trades, os seus últimos contratos. O meu último contrato abriu, eu ganhei esse contrato, ficou com essa unha aqui na cor verde. Eu vou abrir novamente um contrato aqui. Vamos esperar perder um contrato ali para vocês verem que ele vai ficar vermelho. Olha, vai ganhar mais uma, ganhou mais uma. Vou fazer novamente a minha entrada aqui. Esse negocinho aqui embaixo, pessoal, esse quadradinho vermelho, allow equals, quando você abre um contrato, você tem o seu preço inicial. Se depois de 5 ticks o seu contrato acabar no mesmo preço inicial, você vai ganhar. Se você desmarcar esse allow equals e o seu contrato, o seu último tick acabar no seu preço inicial, você não vai ganhar, tá bom? Então daqui tá as posições recentes. Deixa eu tentar perder um mercado aqui, um contrato, para vocês verem que ele vai ficar em vermelho, que vai ser um loss. Aqui, tá vendo? Ó, 3 wins e um loss. A posição recente está aqui. Se eu quiser tirar, clica nessa malinha aqui, ó, clica nesse botão aqui para você minimizar. Você minimiza, ele some. Quando você aperta aqui nessa malinha, ele volta novamente essa coluna da esquerda, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Nós temos os outros mercados, Higher and Lower, onde você vai estabelecer uma compensação de barreira. Vocês já devem saber o que é Higher and Lower. Já deixo lá, novamente aconselho a ver a minha primeira série sobre a Binary.com para depois ver sobre a Derive, tá? Aqui você vai fazer o que? Mesma coisa, ticks e minutos. Aqui você vai colocar a compensação de barreira. Você pode, pessoal, tanto colocar a compensação de barreira aqui, colocando manualmente, ou você pode pegar a compensação de barreira aqui, tá vendo essa parte cinza? Clique em cima dela e você começa a arrastar, tá vendo que você arrastando, você consegue mexer nessa barreira aqui, ó. No momento a barreira tá me trazendo, ó, se eu estou com a barreira para cima, provavelmente eu quero uma segurança, que eu quero entrar em queda. No momento ela me traz 5% de profit. Se eu quiser abaixar um pouco mais ela, abaixei. Aqui, clicando em cima desse botão cinza, agora me traz 25%, porque eu diminuí a minha segurança. Consequentemente, o meu profit vai aumentar. Se eu quiser diminuir ainda mais a minha segurança, eu clico, abaixo um pouquinho. Aqui eu já abaixei tanto que ele já passou a barreira para baixo. O único problema é esse, a barreira vai estar sempre, se você for mexer aqui, ela vai estar sempre acompanhando a movimentação do mercado. Como nós estamos em gráfico diária, vai ficar bem difícil você mexer por aqui. Já se você pega um gráfico de candles de 5 minutos, aí fica mais fácil para você alternar essa barreira e eu vou chegar lá, tá? Higher and Lower, aquela compensação de barreira. Touch no touch, outro mercado que você mexe com compensação de barreira. E aqui, pessoal, os mercados de dígitos. O Match Differs, aqui embaixo fica a probabilidade, tá? Quanto que tá saindo, vai. Nos últimos ticks aí nesse mercado 10 de 1 segundo,
O que está saindo mais no último dígito é o número 1, ó. Saiu 11% das vezes. O que menos saiu, o dígito 8. Saiu 8,2% das vezes nessas últimas saídas de valor final de mercado. O que menos está saindo no último dígito é o número 8. O que mais está saindo é o número 1. E assim por diante. Aqui nós temos o IVNOD, no mercado de par ou ímpar. E aqui também nós temos o mercado de over-under, que é o acima-abaixo, tá? E esse mercado que é exclusivo da Derive, da DTrader, né? Ele funciona como, pessoal? É praticamente você operando em Forex. Quando você opera em Forex em uma IK Option, você vai lá, pega o seu ativo, você define o seu Take Profit, você define o seu Stop Loss e você não pré-define um tempo de contrato. Aqui, ó, tá vendo que o tempo de contrato sumiu? Aqui você vai estar operando praticamente em Forex. Você vai escolher a sua stake inicial, vai definir o seu coeficiente de alavancagem, tá? Esse aqui, ó, vai do 100 ao 1000. Quanto maior for o seu coeficiente de alavancagem, maior será o seu lucro ou o seu prejuízo. Quer ver? Eu vou fazer um teste para vocês verem o funcionamento. Eu vou entrar com uma stake, vai de 100, colocar 100 aqui de stake, vou deixar o coeficiente vezes 100, que é o mínimo que tem aqui. O meu take profit eu vou colocar quando eu ganhar 10. Meu stop loss eu vou colocar quando eu perder 10, tá bom? Aqui eu vou colocar, ó, tá vendo que a minha barreira, como o meu coeficiente ele está muito baixo, as minhas barreiras estão bem distantes. Para você ver, ó, se eu entrar com 100 dólares agora, o meu stop loss está bem aqui embaixo, nessa linha vermelha, e o meu take profit está lá em cima, que eu nem consigo ver onde está essa barreira. Se eu aumentar meu coeficiente aqui, ó, vou colocar 1000 para vocês verem a diferença. Olha como ficou mais próxima as barreiras aqui, ó. Tanto o stop loss quanto o meu take profit. Deixa eu colocar 500 para ficar um pouquinho mais afastado. Aqui, ó, eu vou entrar com 100 dólares, vou apostar na alta desse mercado. Vocês perceberam que eu não coloquei nenhum tipo de pré-determinação de tempo. Aqui você pode fazer o scalp também, pessoal. Se você entra com uma operação em multiplier, apostando na valorização desse mercado, e o valor de mercado começa realmente a subir, você não precisa esperar que esse valor de mercado toque o seu take profit para você fechar o seu contrato. Você pode vir aqui, ó, close. Você vem aqui, dá um close e você vai sair com você vai fechar o contrato e vai receber ou perder o valor que está aqui, ó. No momento, ó, o mercado está subindo e eu coloquei aqui, ó, ele está com 2,76. Eu venho, dou um close. Deu um close, pegou um delayzinho quando eu dei o close e eu peguei 2,17 de lucro. Isso que eu fiz o scalp. Eu abri um contrato, fechei antes dele tocar o meu take profit. Quer ver? Novamente aqui, ó, vou abrir ainda mais esse meu coeficiente aqui. Vou aumentar ainda mais ele. Você vai ver que o meu lucro vai ser mais rápido, assim como também o meu prejuízo. Vou colocar aqui, abrir esse meu contrato. Tá vendo? Já estou com menos 5 aqui, ó. Menos 382. Agora o coeficiente está muito alto, tá vendo? Já está com 3,88. Aí baixou novamente. O meu lucro aqui, o meu take profit está em 10 dólares. Se eu quiser fechar, eu já estou com lucro, eu posso fechar. Tá vendo ali, ó? Tá com 2,95. Se eu quiser fechar, eu fecho aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Deu uma queda agora. Deixa eu aproximar o zoom aqui. Aqui tá aqui, ó. A minha barreira tá o stop loss aqui. Meu take profit está um pouquinho mais para cima, tirei um pouquinho desse zoom para aparecer, ó, tá vendo? Se eu quiser fechar, eu venho, dou um close aqui. Nesse momento eu peguei 5,39. Isso você faz o scalp. Eu vou trazer uma estratégia, agora que nós temos disponível na DTrade, essa questão de fazer scalp, pessoal. É bem legal, bem interessante aí, de você entrar a favor de uma tendência, não esperar que pegue o seu take profit e já fazer um scalpzinho. Eu fazia muito scalp em trade esportivo. Eu abria lá uma posição, principalmente em trade em cavalo. Era scalp direto. Entrava no mercado e saía. Entrava no mercado e saía. Isso eu fazia muito scalp. Agora, na DTrader, nós também poderemos fazer esse tipo de operação, tá? Multiplier explicado. Deixa eu fechar aqui as minhas posições recentes. Todos esses mercados estão disponíveis, pessoal, tanto na conta virtual
quanto na conta real. Se eu coloco na conta real, antes a parte de multiplier não estava disponível na conta real ainda. Agora se você vem aqui, ó, o multiplier está aqui. Então vai ficar bem interessante aí para quem estava esperando que o multiplier chegasse na conta real, assim como eu estava. Agora eu vou começar a fazer algumas operações aqui também. Deixa eu voltar para minha conta demo aqui. Vou entrar na demo. Pronto, na demo novamente. Agora vamos à parte esquerda aqui. Aqui ficou bem claro, né? Aqui você vai escolher o mercado, a sua stake. Caso você trabalhe com a parte binária, você vai pré-determinar um tempo de entrada, sua stake e acima ou abaixo, certo? Agora do lado esquerdo, pessoal, aqui estão os mercados, tá? Os ativos que você vai trabalhar. Temos aqui todas as volatilidades. Ao total são 10 volatilidades agora. Antes nós tínhamos apenas a 10, a 25, a 50, a 75 e a 100. Hoje nós temos todas essas volatilidades também trabalhando com 1 segundo. Cristiano, por que 1 segundo? Essas volatilidades antigas, as normais, cada movimentação de mercado equivale a 2 segundos. Agora essas novas aqui, cada movimentação equivale a 1 segundo certinho, tá? E também temos o Bear e o Bull Market, todos os índices sintéticos que nós conseguimos trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia, tá bom? Aqui nós temos os pares cambiais, que são o Forex, né? Todos estão fechados hoje, porque eu estou fazendo um vídeo no final de semana, hoje é sábado, todos estão fechados, mas é só para vocês saberem onde que fica, aqui é o Synthetic Indices, Forex, que são os nossos pares cambiais. Aqui os Stock Índices, que tem a parte que você, aqui ó, índice do dólar, índice da libra, índice do euro. Também nós temos o índice aqui da Wall Street, Austrália, Hong Kong, índice japonês. Temos todos esses índices que eu não trabalho, tá bom, pessoal? Eu só trabalho índice sintético e pares cambiais. Os outros índices eu não trabalho, tá? E temos também as commodities, também não trabalho com elas. O óleo, o ouro, paládio e a prata. Aqui você vai escolher o mercado que você quer trabalhar. Se eu quiser mudar para Bear, vem aqui, Bear Market, já vai mudar. Aqui já é o mercado do Bear Market. E aonde que eu vou mudar agora, pessoal, a parte de tipo de gráfico. Essa primeira parte aqui, ó, Chart Types. Quando você clica, você tem o gráfico em área, tá? Que ele vai estar sempre trabalhando com um tique. Quando você coloca 1 minuto, já vai abrir para você o gráfico em Candle, o gráfico em Roll-on e esse OHLC. Eu não gosto desse gráfico em barra, não acho interessante. Os únicos tipos de gráfico que eu trabalho é realmente o gráfico em área e o de candles. Esse candle preenchido aqui, ó. Que é aquele básico que a gente trabalha tanto aqui na Binary quanto em qualquer outra corretora. Binary ainda eu estou naquele costume de falar Binary, mas aqui é Derive, tá? Aqui você muda o tempo, quer ver, ó, de 1 minuto até 1 dia. Quando você muda, ele já vai automaticamente adaptar. Isso ficou bem rápido, tá, pessoal? Você alternar entre mercado, alternar entre tempo de gráfico e o time frame de expiração de cada candle. Se eu estou aqui com 2 minutos... eu venho aqui, 3 minutos, já mudou rapidinho. Se eu quiser mudar de Bear para volatilidade 75, já vai mudar também rapidinho. Isso ficou bem melhor do que quando a gente trabalhava lá na própria Binary.com, naquele Smart Trader, né? Smart Trader nós temos ainda, mas se for para fazer umas operações mais rápidas, eu prefiro muito mais o D-Trader, tá? Essa parte aqui de baixo, a segundo ícone, são os indicadores. Aí vai muito do gerenciamento e estratégia que você quer fazer. Eu utilizo aqui poucos indicadores. Eu coloco mais aqui, ó, coloco bandas de Bollinger. Se você colocar bandas de Bollinger aqui, pessoal, quando você fecha, a banda de Bollinger já vai estar em todos os mercados. Se eu quiser mudar de mercado agora, eu venho, mudo para 10 Index, a minha banda de Bollinger já vai estar aqui. Quando a gente trabalhava na página inicial da Binary, toda vez que mudava de mercado, tinha que colocar novamente o nosso indicador e também configurar os períodos, né? Se eu quiser configurar um período, eu venho aqui, ó, onde está o meu indicador ativo, clico nessa engrenagem aqui e aqui eu mudo a cor das linhas,
o período que eu quero. Aqui você vai fazer o que? Você vai configurar o indicador de acordo com a sua estratégia. Eu costumo utilizar banda de Bollinger e também coloco o Moving Average. Aqui, ó, coloca a média móvel simples. A mesma coisa, colocou a média móvel simples, vai estar aqui, coloquei duas vezes ela, deixa eu fechar. Pronto, a média móvel simples aqui, ó, essa linha vermelha. Se eu quiser mudar o período dela, é a mesma coisa. Clico na engrenagem, aqui a cor dela. E se eu quiser colocar 20 também, 30, vai, colocar 30, dou um done e ele vai e já muda de acordo com a minha configuração. Se eu quiser retirar esses meus indicadores, ativo aqui, ó, os ativos, dou um Clear All. Já vai abrir, já vai limpar todos os indicadores que tem na tela. Essa terceira parte aqui, pessoal, é quando você salva um template, vai. Você coloca os indicadores, você vem aqui, ó, deixa eu colocar qualquer um aqui, esse daqui, o MACD, pronto, coloquei dois indicadores aqui. Se eu quiser salvar esse meu template, não precisar ficar colocando toda vez que eu vá fazer as minhas operações, você pode colocar um template para bandas de Bollinger com SMA, você pode salvar um outro template com bandas de Bollinger com MACD, você que vai decidir. Aí você vem aqui, template, aí você salva esse template primeiro, tá? Você vem aqui, ó, template, salva esse template, deixa eu colocar aqui teste 1, pronto. Dou mais aqui, pronto, tá salvo. Esse meu template aqui tá salvo. Se eu quiser agora dar um clear nele, dá um clear aqui, venho no meu template aqui, escolho novamente o meu teste 1, ele vai voltar da mesma forma que eu deixei antes de dar o clear. Você pode salvar diversos templates seguidos e depois só escolher o que você quer utilizar na sua estratégia, tá? Deixa eu dar novamente um clear aqui, pronto. Essa quarta parte, o Drawing Tools, é onde você vai traçar linhas, tá? Aqui eu só uso linha, pessoal. Só uso a linha para você traçar suporte e resistência. Aqui você quer traçar, deixa eu clicar primeiro, ó, tá vendo lá? Ela aparece aqui. Você quer traçar suporte e resistência, LTA, LTB. Você pode fazer isso aqui, ó. Pronto, tracei uma linha aqui. Coloco uma nova linha. Já tem uma para resistência, agora eu coloco uma para suporte aqui embaixo. Deixa eu tirar um pouco desse zoom aqui. Pronto, clico aqui na linha para soltar ela, ajeito ela aqui certinho, ó, essas bolinhas aqui nas extremidades dela, você vem, clica, ajeita as linhas e pode fazer essas operações também. Quer tirar as linhas? Pega aqui, dá um clear all, tranquilo também, tá? Agora você vem aqui, essa última parte, download, eu acho mais fácil você dar um print screen, tá, pessoal? Se você quiser salvar a tela aqui do gráfico, eu dou um print screen aqui, recorte e já salvo. Mas se você quiser, você aperta o download aqui e você aperta em PNG, ele vai salvar. Por exemplo, ó, deixa eu colocar só um indicador para vocês verem. Aqui, Gator e MACD, pronto. Aí se eu quiser, deixa eu pegar também uma linha. Deixa eu salvar uma linha aqui em cima. Pronto, ó, já coloquei a linha. Agora eu vou dar um download. Download PNG. Ele vai salvar a tela do meu gráfico. Eu vou vir aqui, ó, vou abrir. Pronto, ele salva certinho a tela do gráfico sem o que? Mostrar a sua banca, sem mostrar a sua stake, o tempo que você está trabalhando. Ele vai salvar certinho a tela do gráfico, tá? Deixa eu já fechar, tá fechado. Agora deixa eu dar um clear. Algo bem rápido, tá, pessoal? Que é só para começar a iniciar a vocês aqui na Derive. Temos também a parte de configuração, pessoal, aqui embaixo, bem no cantinho escondido aqui, ó, lado inferior direito. Clica na engrenagem. Aqui você vai escolher o quê? O tema da DTrader, se você quer ele escuro, eu prefiro escuro, ou você pode colocar claro, tá vendo, ó? Vai ficar claro, eu acho claro demais isso daqui, não gosto, dá uma claridade muito alta. Aí eu venho aqui, mudo novamente para escuro, tá? Language, o idioma só tem inglês, tá? Inicialmente, não sei se vocês vão colocar português também, talvez futuramente. E aqui o chart, pessoal. Aqui, quando eu coloco Display Remaining Time, ela mostra, quando você coloca o tempo em candles, o tempo de expiração de cada candle. Por exemplo, ó, eu vou tirar primeiro. Meu gráfico já está em candles aqui, deixa eu tirar essa linha, dar um Clear All aqui. Pronto. Você pode ver, eu estou aqui no gráfico da volatilidade 10,
com time frame de 1 minuto, colocar 1 minuto. Pronto, coloquei 1 minuto. Tá vendo que o mercado tá aqui, a valorização, o preço atual dele, né? A valorização e desvalorização. Mas para nós efetuarmos nossas estratégias, pelo menos eu gosto de entrar na expiração de cada candle, certinho. Vai começar uma nova candle, ou quando a candle está acabando, eu quero pegar o final dessa expiração. Tempo de candle é extremamente importante, pelo menos para mim é. Nas minhas estratégias eu considero muito eles. Então você vem aqui, engrenagem, charts, display remaining time. É quando você clica aqui, tá aqui, ó, falta 20 segundos, 19, 18 e assim vai. Quando você já muda de tempo de gráfico aqui, ele já vai estar adaptado, ó. Coloco para 3 minutos, aqui, ó, falta 2 minutos e 10 para acabar essa candle aqui. Bem simples, pessoal, só uma geral de como funciona a Derive, tá? Como que você vai começar a operar com ela. Essa primeira aula foi só como ela realmente funciona, como que você vai clicar. Tem essa parte dos reports também que eu não coloquei, né? Aqui vai ser a sua... Quando você abre uma posição no mercado, ela vai aparecer aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Colocar o Rise and Fall, colocar 1 minuto aqui. Aí eu vou dar um Rise aqui, certo? Ele vai aparecer aqui, ó. Reports, Open Position. Você tem uma posição em aberto aqui. Quando ele está em positivo, quer dizer que você está acima do seu valor de entrada. E quando estiver abaixo do seu valor de entrada inicial, vai ficar vermelho. Aqui o tempo que falta para o seu contrato acabar. Aqui o Multipliers é quando você está operando no Forex, né? Aqui eles colocam como Multipliers. Aqui o Profit Table, pessoal, é o histórico de trading, tá? Aqui você vai fazendo os seus trades. A cada contrato que você ganha vai estar aqui em verde, cada contrato que você perde vai estar em vermelho. O statement também é praticamente a mesma coisa, só que mostra o seu saldo da banca, tá? Mesma coisa que nós temos lá na parte de tabela de lucros e extrato na Binary.com. Serve da mesma, serve ter o mesmo intuito, o mesmo objetivo. Temos também o Casher, onde nós efetuaremos os nossos depósitos e saques, tá? Nessa parte aqui você precisa estar em sua conta real. Você vem, altera para real, clica aqui, aí vai aparecer as opções aqui que você tem de depósito e saque. Como eu trabalho com carteira eletrônica, aparecem essas opções aqui para eu fazer o depósito. Quando eu coloco em Withdraw, vai aparecer esse botão, que é onde você clica, vai receber o e-mail da própria Derive. Vai lá no seu e-mail para confirmar que você é o dono dessa conta. Quando você clica, você volta para a Derive e vai aparecer as opções aqui. Fiquem tranquilos que eu vou fazer uma aula só sobre depósito e saque. Aqui os agentes de pagamento. Temos esses agentes aqui. A Mr. Money, todo mundo conhece. A Senior Money também. E agora tem a Trader Money, que é o meu site que eu compro e vendo o saldo Neteller. Eu mandei lá para a Binary. Eles analisaram o site, eu adaptei de acordo com as necessidades deles. Eles colocaram aqui eu como um agente onde eu posso comprar e vender saldo para quem quiser colocar dinheiro aqui na Binary, tá? Mas depois eu faço um vídeo só sobre esse assunto para ficar ainda mais claro. Eu vou fazer um vídeo específico sobre depósito e saque e também um vídeo específico sobre a Debot, tá? Sobre a Smart Trader eu não vou fazer porque nós já temos lá na Binary.com, ela não mudou nada, é a mesma coisa, só que aqui dentro da Derive. Então é isso aí, pessoal. Uma visão geral sobre a plataforma, tá? Para quem não conhecia, eu espero ter ajudado, agregado um pouco mais aí referente a onde fica cada opção, onde você pode clicar, onde você pode mudar. Caso você não conheça a Derive, a Derive não tenha cadastro ainda na Binary.com, tem um link de cadastro aí no primeiro link da descrição desse vídeo para você se cadastrar. E é isso aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários, podem mandar também e-mail, podem entrar também em contato via inbox. Tem todos os links aí na descrição. E é isso aí, pessoal, grande abraço a todos, espero que tenha esclarecido muitas dúvidas aqui e depois eu venho com a segunda aula sobre a Derive.com.